Feliz sábado, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, não sei o horário que você nos acompanha. O que eu sei e o que é o mais importante é que você está aí. E é uma satisfação estarmos juntos. Nós estamos aqui para mais um momento, que nós vamos conversar um pouquinho, nós temos um tema para conversar e vai ser muito bom ter a tua companhia. Eu sou Paulo Henrique de Souza, eu sou membro da Igreja Adventista Central de Alfenas. Aqui está comigo o Amilcar, que deve ser da dispersão, né? Não sei se ele é askenaziano ou se ele é... Não, mas deve ser... Porque é Grochel. Geralmente, nomes de árvore e de animais em Portugal são judeus. E nomes de rocha ou terminados em El, no mundo germânico, também são judeus. Né? Berg, Grochel, geralmente... Mann, Paul Newman, né? Geralmente também tem esse aspecto, né? E também está aqui conosco o Daniel. O Amilcar é daqui de Alfenas, da Igreja Morada do Sol. E o Daniel está aqui conosco, ele é de Pouso Alegre, da Igreja Adventista Central, mas ele também vai lá naquela outra, né, o Daniel? Ah, sim. Eu frequento várias igrejas também lá em Pouso Alegre. Pouso Alegre tem várias igrejas muito boas. E ele também estará conosco aqui hoje. Para nós começarmos, eu peço para você aí, feche os seus olhos e o Amilcar vai nos dirigir com uma palavra de oração. Santo Pai, querido Senhor, louvado e santificado seja o seu nome eternamente. Amém, Senhor. Pai, agradecemos o Senhor por nos dar esse pão da vida, a Bíblia, para que possamos compreender mais do seu amor e da sua graça. Amém, Pedimos a sua presença na pessoa do Santo Espírito para que possamos compreender a sua mensagem para hoje. Isso pedimos com perdão dos nossos pecados, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E estamos aqui para um tema extremamente importante. O Amilcar até começou a nos ajudar agora aqui no podcast e o Keegan está lá meio bicudo porque ele não voltou mais para os Estados Unidos, né? Ficou aqui no Brasil até para nos ajudar, sendo que poderia estar nos Estados Unidos, mas ele ficou tão apaixonado pelo podcast que ele já está até fazendo uma programação todo domingo à noite às 7h30 lá na Igreja Morada do Sol. Você é nosso convidado. Desde janeiro. Desde janeiro. Está tendo lá uma programação para você. O tema é como Deus nos resgata. E aí, a lição que nós tivemos nesta semana, ela vai abordando uma série de assuntos, mas eu achei assim que já chegou com conteúdo muito forte, né? No domingo já falando mortos enganados por Satanás. Aí depois coloca iludidos por nossos desejos, ressuscitados e exaltados com Cristo, abençoados para sempre por meio da graça. E aí a gente fecha na quinta-feira, salvos por Deus. O que vocês gostariam de comentar para nós começarmos o nosso Tem debate? Tanta coisa para comentar. Eu com o Amilcar, a gente estava comentando off ali, né, Amilcar? Tem tanta coisa para comentar, porque como é maravilhosa, né, a graça, né? E como Deus, ele sempre está atrás do ser humano, né? É uma coisa surreal o amor de Deus. Ele não acha até, sempre, né, ela coloca ali o amor de Deus como assombroso amor de Deus. E eu fico imaginando, né, quão imenso é o amor de Deus pelo ser humano, né? Mediante, colocando a graça à disposição de todos nós, né? É um trabalho, né? É uma obra de resgate, né? Igualzinho, acho que quando nós tivemos, aqui há uns parentes, mas assim, quando nós tivemos aqueles mineiros no Chile, sim, né, que ficaram foram resgatados, aquelas crianças lá na Indonésia, não foi na Indonésia? Ficaram numa caverna? Sim. A gente viu todo um trabalho, todo um trabalho de busca, né, de salvação por pessoas que não tinham nenhuma relação com aquelas... Né? Nós éramos meros espectadores. Sim. Né? Agora, quando nós voltamos para a Bíblia, nós vemos que nós, né, estamos intimamente ligados, né, a esse plano da salvação. Então é por isso, né, que aqui vem esse tema, né, mortos e enganados por Satanás. Porque, infelizmente...
Podemos ler um trechinho na Bíblia? Pode. Claro. Porque o nosso tema foco hoje é segundo Efésios, certo? 1 a 10. Eu vou ler os primeiros 5 versículos para fazer o comentário sobre a lição de domingo, mortos, também enganados. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Nós vamos explicar daqui a pouco o que significa isso. Em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo. Quer dizer, o pessoal estava morto em ofensas. Tá bom? Sim. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade na carne e nos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. Outro comentário daqui a pouco, como os outros também. Mas, aí agora vem a bênção. Os primeiros 3 versículos está comentando sobre enganar Satanás perdidos. Mas, versículo 4, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Eu gostaria de chamar a atenção a Romanos 5:8, que ele fala basicamente, Paulo fala a mesma coisa que falou em Romanos lá. Interessante, vocês devem saber de cor, né? Qual que é o texto de Romanos 5:8? Porque Deus demonstra o seu amor por nós, enviando o seu Filho morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. As mesmas palavras aqui, entendeu? Então está demonstrando graça. Agora, não sei se posso comentar sobre esse perdidos aqui, o título, que é a morte enganada por Satanás. Nessa primeira parte aqui, que Deus vos vivificou, vocês eram perdidos. Eu gostaria de ler um trechinho, está aqui na lição, da parte do professor, para ver como o Espírito de Profecia fala qual que é a condição do ser humano. Ele se encontra-se no Caminho a Cristo, página 17. Eu vou falar sobre a condição humana caída. Já não encontrava alegria na santidade e procurava esconder-se da presença de Deus. Esta ainda é a condição do coração renovado. Ele não está em harmonia com Deus, nem demonstra satisfação em relacionar-se com Ele. O pecador não consegue ficar feliz na presença de Deus e evita a companhia dos seres santos. Forte, hein? Não acabou, peraí. Adão e Eva fugiram. Exato. Se esconderam. Viu lá? E foi uma coisa natural, hein? Automaticamente, você pecou, nós vamos comentar daqui a pouco, vamos lá. Exato. Se lhes fosse permitido entrar no céu um pecador, nem lá haveria felicidade para o pecador. O espírito de amor altruísta que domina lá no céu, onde cada coração reflete o infinito amor, não despertaria o menor interesse em seu coração. Seus pensamentos, interesses e motivos seriam distintos daqueles que caracterizam os habitantes sem pecado que ali estão. Ele, o pecador, seria uma nota dissonante na música celestial. Até isso é misericórdia, hein? Mas está falando como que o pecador sentiria. Sim, mas... Para ele, o céu seria um lugar de tortura. Então. E desejaria esconder-se daquele que ali é luz e fonte de toda alegria. Não é um decreto arbitrário de Deus que exclui os ímpios do céu. Eles ficam do lado de fora por se sentirem inadequados na companhia dos santos. Para eles, a glória de Deus seria um fogo consumidor. Mais uma frase só. Prefeririam que logo viesse a destruição para que não tivessem que enfrentar o encontro com aquele que morreu para redimi-los. Por Então, isso, misericórdia. Exatamente. Até nisso tem misericórdia. A situação do pecador não suporta. E a gente era desse jeito. Até que, mas Deus, no riquíssimo em misericórdia, estando nós ainda em pecado, enviou o seu Filho para nos salvar. Por isso que lá, Romanos 5, continuando do 8 para o 9, fala, portanto, agora justificados. Exato. Somos salvos da ira. Perfeitamente. Né? E por isso que eu acho que também um dos temas que eu mencionei seria lá o de segunda, que diz iludidos por nossos desejos. Eu acho que começa a ficar o fio da meada. Então, por que nós estamos, como a gente está estudando, né? Mortos e enganados por Satanás.
O nosso próprio coração, por isso que a palavra diz, né? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Perfeitamente. Por isso que nós estamos mortos e enganados, porque infelizmente o nosso coração é mau. Esse é o ponto que a gente vê. Nós somos, na verdade, enganados externamente e internamente. Sim. Né? Por toda a época cristã, né? Satanás ele tem usado de sofismas e muitas vezes, né, ocultismo, né, para enganar até mesmo os escolhidos de Deus, né? Graças a Deus que Deus abrevia esses dias, né? Porque senão acho que não sobraria ninguém, viu? Não. E, infelizmente, você imagina ainda nos dias de hoje, né? Efésios 5, 6 ainda tem uma palavra de Deus, né? Um apelo, olha. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quer dizer, será que também nos enganam ou dizem aquilo que nós queremos ouvir? E aquilo que para nós é agradável, e por isso nós acabamos compondo com esse discurso e fazendo a opção de seguir por esse caminho. Se você tem um coração carnal, você tem a É isso que está acontecendo. Exato. Porque para você vai ser algo prazeroso, né? Então, por isso que eu achei que esses dois temas estão muito juntos. Mortos enganados por Satanás e iludidos por nossos desejos. Porque a palavra diz que o espírito milita contra a carne. Então, se milita contra, quer dizer, são rivais, são opostos. E do lado de quem eu estiver, vai ser o que eu vou querer. E do lado de quem estiver, vai ser o outro lado que eu não vou desejar. Por isso que o ímpio não vai ter prazer no céu. Você pensou? Um comentário, eu creio que vocês, quem não conhece, pastor Mário Veloso, é da Conferência Geral. Ele escreveu, com relação a Efésios, o título Prison Papers. Eu poderia ler um trechinho que eu achei interessante com relação a por que Deus está falando sobre desobediência, sobre carnal, qual que é o problema disso. Eu achei interessante o comentário que ele fez. A desobediência afeta adversadamente a personalidade. A personalidade da pessoa modifica. E ele continua. A desobediência produz uma coisa negativa na vida, na pessoa, na personalidade, nas emoções e no sentimento pessoal de segurança. É o que aconteceu com Adão e Eva. Uma das primeiras coisas que a gente vê na Bíblia, eles fugiram. Sim. Então, vou repetir. A desobediência causa um transtorno na pessoa inteira. Não só fisicamente, mas vou repetir. Na pessoa, personalidade, emoções, sentimentos e no centro de segurança. E ele continua. A personalidade inteira parece se degenerar quando a pessoa se torna o quê? O filho da ira. E daí ele coloca o desejo da carne, que tem a Efésios 2, 3, que acabamos de ler, afeta os pensamentos, os desejos e as ações. E uma coisa interessante que eu não tinha percebido, lendo a Bíblia, percebi isso aqui, eu acho interessante que ele comentou aqui, que Paulo, quando se refere a esses pecados, ele se refere especificamente aos pecados sexuais, o que nós estávamos comentando offline. Sim. E para finalizar, as pessoas que cometem esse tipos de pecados merecem a ira de Deus. Por quê? Eles se tornam filhos da ira. Pode, por favor, concluir? Não, concluir essa parte. Eu gostaria até, agora a gente estava conversando off aqui, de contextualizar, já que você leu esse texto, que encaixa certinho, um texto-chave, né? Exato. Um texto-chave. No livro de Éfeso, no tempo quando Paulo visitou Éfeso, Éfeso era uma cidade extremamente importante, ou seja, aliás, a mais importante do Império Romano. No caso, o Império Romano naquela época, né? Sim. E uma cidade portuária importante, e eles cultuavam aproximadamente 50 deuses. E o mais importante era a deusa Diana, ou Ártemis, né? E essa deusa Diana, eles tinham um templo de mais ou menos quase 700 metros quadrados. Era o principal templo. Todos praticamente tinham um ou dois deuses, mas o principal era a deusa Diana. E com a deusa Diana, atrás do templo tinha algumas colunas que tinham sacerdotisas, né? Igual a gente estava comentando. E essas sacerdotisas, elas tinham relações sexuais. Então, para a adoração da deusa Diana, era obrigatório a relação sexual com essas sacerdotisas.
E o pecado sexual era em extremo, principalmente no mês de março, que era praticamente uma data festiva, um aniversário da deusa Diana. E entre março, maio e abril, era essas festas, e aconteciam orgias. E acontece que existe um conceito que chama espiral da degradação. Esse espiral da degradação é justamente quando a pessoa toma atitude, pecado e morte. Então é uma espiral. Toda vez que a pessoa ela toma uma atitude, e ela toma uma atitude ao lado de Satanás, ao lado dos prazeres mundanos, ao lado do prazer sexual, por exemplo, ela simplesmente toma uma atitude, acontece o pecado e ela morre espiritualmente. Toda vez vai acontecendo isso. Afeta, atitude, exato. Pecado e morte. Afetando em si, né, todo o aspecto ser humano. Tanto emocional, quanto espiritual, quanto de caráter. Ou seja, o ser humano ele vai se tornando um animal. Às vezes, por isso que acontece, muitas vezes nós vemos, nossa, mas como que um pai pode molestar a sua própria filha? Né? Muitas vezes é justamente por causa da pornografia, é esse pecado sexual que vai gerando esse espiral de degradação. Vai se familiarizando demais com isso, né? Exatamente. Levando, então, à morte eterna, finalmente, né? Onde Deus, então, o Espírito Santo fala na mente do ser humano, mas ele já rodou tantas vezes esse espiral da degradação que ele não ouve mais a voz de Deus. Por isso que a Bíblia usa aquela expressão que nós estamos mortos, né? Porque nós optamos, escolhemos. Sim, mas já nascemos mortos espiritualmente. Sim. Né? Quando Jesus está conversando com Nicodemos, é necessário nascer de novo. Porque aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, se você não nascer... ou seja, se você precisa nascer, é porque você ainda não tem essa vida espiritual. Então é daí que vem a graça, né? A graça. Nossa, mas maravilha. antes da graça, só uma pergunta, uma curiosidade. Claro. Como vocês estão mencionando, tudo morreu, está tudo morto, certo? É o versículo 6 e 7. Isso. Perfeito. O que Deus faz? Em outros lugares, Jesus fala em renascer. Mas aqui ressuscitou. Perfeito. Olha o termo que ele usa. Perfeito. Podemos ler? Claro. Então, está morto, a única solução espiritualmente nós aprendemos, nascer de novo, mas podemos ler o trecho aqui? Claro. Versículos 6 e 7. Só repetindo o versículo 5 para a gente contextualizar. Então, Deus nos amou que estando nós ainda mortos em nossos delitos, nossas ofensas, nos justificou junto com Cristo. Então, Cristo vai nos justificar. O que ele nos faz? Versículo 6. Então, ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo. Amém. Posso ler esse comentário aqui? Dele aqui? Achei também muito bom. Vamos lá. A nossa ressurreição espiritual é realizada pelo mesmo poder que ergueu Jesus da morte. Perfeito. É o mesmo poder. E continua. Essa ressurreição espiritual é uma nova consciência. Vocês dois estão comentando que a pessoa está morta espiritualmente, nos pensamentos. Foi absurdos que você mencionou ali. Como que a pessoa... Então, tem que ter uma nova consciência. Olha que interessante. Com essa ressurreição em Jesus Cristo, que ele está oferecendo, que o senhor mencionou que é de graça, olha o comentário, achei interessante, pastor Mário. Nós recebemos junto com essa ressurreição autoridade. Esta não é autoridade sobre outras pessoas. É melhor do que isso. Essa autoridade sobre os poderes espirituais, que tem uma influência negativa sobre nós, como acabamos de ler aqui. Exatamente. E continua. E essa autoridade sobre o Satanás, sobre os anjos e sobre as tentações deles. Então Deus nos ressuscita, nos dá poder sobre o pecado. E ele finaliza. Agora, essas tentações, esses pensamentos não podem nos vencer. E nós não estamos sozinhos, porque estamos em Cristo. É uma ressurreição completa. E junto vem o poder de Deus para a nossa vida. O que pode acontecer é quem está assistindo achar que isso é algo que vai ocorrer só para algumas pessoas.
mas para esses 3 que estão Alguém conversando especial, né? aí, né? Sim. E eu acho que não, né? Então, assim, só para dar uma deixa aqui, o Guilherme e o Gustavo estão aqui conosco hoje. Guilherme, que a gente chama ele de Chiquinho, sabe? Ele é filho do Chico mecânico, né? E o Gustavo, que é o filho do Tiago Corsini. Eu vou pedir, se você pensa isso, eu queria que você entendesse que essa obra é muito maior e é por todo filho de Adão. Para o Gustavo projetar para a gente agora um hino, sugestão do Amilcar, que fala para quais indivíduos isso é ofertado, né? Porque às vezes a gente pensa que são só para religiosos, né? Então projeta aí para nós um pouquinho, fazendo um favor, Gustavo. Aí tira o microfone. Pode cortar. É óbvio que se você puder ouvir depois desse hino inteiro, é só colocar no YouTube, Inário Adventista Novo, hino 134. Mas você viu qual que foi ali a tônica? Junto à cruz há lugar para ti. Salvou milhões e tem lugar para você. E ainda tem lugar. Por isso que na quarta e na quinta aqui os tópicos são justamente esses. Na quarta nós conversamos sobre abençoados para sempre por meio da graça. E na quinta, salvos por Deus. Por quê? Porque na cruz só há lugar porque Deus foi lá e deu a sua vida. Não foi nenhum ser humano que foi lá e pagou o preço que fosse por si, que dirá pelos outros. Mas foi o próprio Deus que fez isso. Por isso nós somos salvos pela graça, nós somos salvos por Deus, nós somos abençoados pela graça. Porque a graça já quer dizer isso, é algo que não teve como pagar, então é dado. Isso é para você, para quem quiser, né? Achei, repito, mais um comentário do pastor Mário Veloso sobre a graça e qual que é o objetivo de estarmos em Cristo. Então tem 2 objetivos, achei interessante aqui. Primeiro, o que Deus faz pela nossa salvação, basicamente é para que possamos ter poder para testemunhar para os outros. É o que nós estamos fazendo aqui agora. Sim. Primeiro. E a segunda, a nossa experiência é a mais poderosa evidência de que
podemos ganhar pessoas para Cristo com o seu poder. E, acima de tudo, por que dessa graça de Deus aqui? Eu não sei se vocês já tinham percebido ou estudado esse assunto, achei interessante também. A razão por que Deus está usando a graça é a seguinte: Ele vai lembrar, quando tiver tudo acabado, tivermos no céu, tá bom? Quando nova terra. Tudo tiver acabado, vai ser o seguinte: vai lembrar a todos os seres inteligentes que Deus agiu em amor, em misericórdia e em bondade durante toda a grande controvérsia. Porque Satanás acusou, ele podia... Muitas pessoas perguntam, mas por que Deus não destruiu Satanás na hora? Por que Deus não matou as cidades de uma vez? Não. Então aqui vai ser a comprovação final, que Deus, através de todo o grande conflito, as armas de Deus são apenas uma: amor, misericórdia e bondade, através de todo grande conflito. E Deus terá completamente vindicado o seu caráter perante o universo. Satanás usa de todas as armas para enganar as pessoas, para torná-las iras de Deus. Mas Deus só pode usar uma arma. Amor. Exatamente. E vai ser comprovado e vindicado o caráter dele no final, mostrar tudo o que aconteceu aqui nessa terra, que foi permitido, eu sempre usei de amor, misericórdia, para salvar os seres humanos. Só não está aqui quem não quis aceitar. Isso se chama graça. Exatamente. É o último parágrafo do livro Grande Conflito. Deus é amor. Deus é amor. Perfeitamente. E essa questão da autoridade, né? Eu gostaria que vocês refletissem, porque muitas vezes há momentos de enfrentamento em que, por alguma razão, é permitido ao ser humano participar de uma batalha que não é dele, porque ele não tem condição. Eu lembro que num lugar lá onde havia uma cultuação para esses seres caídos, né? E as pessoas ficavam repetindo o nome de Deus toda hora. Chegou um momento que eu não posso dizer para você que nos assiste qual era a gradação desse ser. Não sei se ele era um querubim, um serafim, enfim, o que ele era. Poderia ser um anjo com o seu menor nível de magnitude, né? Mas ele ficou cansado daquilo, sabe? Ele virou para todo mundo que estava ali, isso aí, palavra de quem estava lá, que eu não posso dar nome, né? Não tenho aqui um termo assinado pela pessoa me autorizando. E ele falou assim: eu me impressiono. Ele falou para eles, para os humanos que estavam ali, como ele suporta vocês. Esse desrespeito, essa maneira de vocês. Ele falou assim, ele disse, se ele permitisse, eu tinha poder de matar todos vocês. Ele falou. Se ele permitisse, eu tinha poder para matar todos vocês. Então, veja, existe uma misericórdia impedindo esse tipo de violência e agressão. E ele falou assim, e eu, para falar o nome dele, eu me ajoelho, me cubro com as minhas asas para eu pronunciar o nome dele. Você vê? E é um ser que está em rebelião, né? E às vezes, então, só por esse discurso dele, quando essas pessoas falaram isso, não foi fato novo, porque nós conhecemos a palavra, sabemos que a diferença do ser humano para eles é medonha. Mas, sabe, às vezes há momento, eu lembro o irmão Luiz Ângelo, lá em Pirassununga, quando apareceu um indivíduo e esse indivíduo ficou endemoniado. Então é aquele momento que eu disse que o ser humano acaba participando de uma batalha para a qual ele não é qualificado. Mas por estar de posse dessa graça, o indivíduo estava fumando, sabe? O irmão Luiz Ângelo olhou nele, com aquela sua simplicidade do interior de São Paulo, que é parecida com a de Minas, olhou bem nele e antes de falar qualquer coisa, falou assim, pincha agora. Se fosse uma pessoa que não fosse unida ao poder do Espírito, aquele anjo que ia começar a ficar risada, ia zombar, pincha, caca, né? Mas foi na hora, parecia assim eu nunca vi aquilo, nem cachorro adestrado fazia igual. Mas na hora ele pegou o cigarro e jogou no chão. Muitos que estão assistindo agora nem sabem o que é pincha. É o linguajar, aquelas pronúncias que o regionalismo confere a cada área, né? É jogar fora. E depois o irmão Luiz Ângelo olhou e falou assim, olha, e em nome do Senhor Jesus, sai dele e não volta mais. E aquele anjo que falou para outros, não era o mesmo anjo, mas aquele nível de classe, de ser, né? Que disse, olha, se ele permitisse, eu tinha poder de matar todos vocês, saiu e não falou nem água.
Por isso que nós lemos aqui que recebe essa autoridade. Mas qual autoridade é? A autoridade divina que é compartilhada. Ele não saiu porque o Luiz Ângelo estava falando com ele, mas porque naquele momento o Luiz Ângelo falava pelo poder do Deus Espírito Santo. Correto. Por isso que ele saiu. Então percebe que essa obra da graça, ela nos dá atributos maiores até. Os brindes. Qual que é o prêmio? O prêmio é a vida eterna. Mas vem alguns brindes pelo caminho. Às vezes você ora, uma pessoa é curada, você repreende a doença vai embora. Você, às vezes, repreende um anjo, um ser magnífico, medonho em relação a gente. E ele é obrigado a se retirar daquela possessão. Tudo por quê? Porque existe uma obra da graça. Falando na graça, podemos ler para comentar Pode. graça, porque o senhor já está falando graça e obras já. Sim. Versículo 8, Efésios 2, versículo 8 em diante, que é o coração do evangelho. Sim. Versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e nem isso é de vós, nem a graça e nem a fé, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Por quê? Agora está falando das obras de novo. Uhum. Você foi criado, você é feitura sua em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ele acabou de resumir, falou em graça e obras. Eu gostaria de ler mais um trechinho aqui do pastor Mário, que é espetacular. Essa pessoa que era perdida em pecados, ela agora está ressurreta, não, correto? Sim. Quem estudou sobre a ressurreição. Não é só essa ressurreição que Paulo menciona aqui, não é somente se referindo à ressurreição na volta de Jesus para quem estiver morto. Ressurreição certo? espiritual. Ah, exatamente. Então, essa pessoa que agora aceitou Jesus, foi salva pela graça, agora essa pessoa ressurreta, justificada, salvo, as suas obras agora são aceitas por Deus. Então não são minhas obras que são aceitas por Deus. Agora, a hora que a pessoa é ressurreta pelo poder que ressuscitou Jesus, certo? Então estão nesse poder. A pessoa é transformada, como o senhor mencionou. E continua. Então, agora essas obras são aceitáveis a Deus. Por quê? Deus está trabalhando através dela. Agora são obras vivas. Exato. Um ser justo agora fazendo obra de justiça. Um ser agora salvo vive a sua salvação. E ele foi criado em Cristo para boas obras. Então, até mesmo essas obras que essa nova criatura está realizando, no final, na análise final, são obras de quem? De Deus. De Deus. Exato. Por isso que são aceitas. Não são nossas obras. Não. Eu ia falar de obras mortas, mas você já comentou. Mas o senhor vai comentar, mas só para acabar a frase aqui. Não são nossas obras. Isso porque é importante, Sim. porque nada que nós podemos fazer vai trazer algum mais perto de salvação. Nada é de pela bom vem graça, da gente. mas a hora que você é ressurreto pelo poder de Deus, você vai produzir obras que são obras de Deus. Que não vem de você. Perfeitamente. Vem do Espírito Santo que trabalha no seu coração e você faz essas obras que Deus quer que você Perfeitamente. Então não são obras humanas. Não. Aí, amigos, é gostoso o diálogo, mas nós temos que caminhar para o encerramento. Então, eu gostaria que vocês, dentro de todos os temas e assuntos que são pertinentes, fizessem os seus comentários antes de nós terminarmos. Fiquem à vontade. Você fala primeiro que eu falo depois, que vou só ler um trechinho aqui para terminar. Então, vai lá. Tá certo. Fiquem à vontade. Tá certo. Eu estava estudando sobre o livro de Éfeso e contextualizando ele ali, como eu comentei agora há pouco, havia no culto da deusa Diana, as sacerdotisas, que elas tinham filhos através dessas orgias, né, dessas relações. E os filhos ficavam sem pais, sabe? E muitas vezes as sacerdotisas se afastavam do templo da Diana para cuidar dos seus filhos. Não eram mais sacerdotisas, mas elas eram como se fossem contaminadas. Ficavam para fora, muitas vezes, das rodinhas, das amizades e tal. E era uma sociedade matriarcal por causa que tudo rodava em torno da Diana. Mas é engraçado que quando Paulo chega lá, ele muda tudo. E nós começamos a imaginar como os filhos da ira, como nós comentamos, né? Que aquela pecaminosidade enraizada dentro do coração dos Éfesos, né? Mesmo assim, o poder de Deus agia de uma forma surpreendente e Paulo vem com uma mensagem de graça, de misericórdia e de adoção para aquelas pessoas, principalmente, que não tinham pais,
porque eram crianças sem pais. Porque a sociedade era matriarcal e agora eles eram adotados por Deus em Jesus Cristo mediante a graça. Não, pela graça mediante a fé. Eu imagino quantas pessoas aceitavam essa palavra do evangelho, porque elas estavam machucadas, sem ter crianças sem pais. Afastada. Que impacto fez essa mensagem? Que impacto fez a mensagem de Paulo? E Paulo, a gente sabe que Paulo não ficava passando a mão na cabeça do irmão, né? Paulo era genioso, né? Então ele falava essa mensagem com autoridade pelo poder do Espírito Santo. Sim. E que reforma ele fez, né? A carta de Éfeso, se não me engano, foi 3 a 6 anos depois que Paulo saiu de Éfeso, fez o trabalho 3 anos ali. Mas eu fico imaginando o impacto que é essa mensagem de adoção, centralizando agora a mensagem em Deus. O Deus que nós conhecemos e o Deus de misericórdia que adotou todos como filhos e agora a graça é estendida a todos. É maravilhosa a graça, gente. Né? E hoje estamos todos debaixo da graça de Cristo. Amém. Perfeito. Amilcar, seu comentário final. Voltando sobre as obras. Eu achei espetacular esse livro dele e vou ter que ler de novo. Um cristão não pode parar de fazer boas obras, porque ele está com Cristo, ele vive com Cristo, ele anda continuamente com Cristo, ele anda com uma pessoa redimida. Automático. Agora, esse poder da ressurreição que recebe ao você aceitar Jesus, nós acabamos de estudar que recebe poder, Paulo está nos dizendo. Sim. Olha que interessante, eu não tinha estudado isso ainda. Nessa ressurreição espiritual e física, porque até agora nós comentamos que a ressurreição é espiritual. Sim. Mas você sabia que é física? E, vou repetir, não estou referindo à ressurreição quando a volta de Jesus. É física agora. De dentro para fora. Olha que interessante o comentário dele. Essa ressurreição física e espiritual liberta aquelas pessoas das enfermidades da origem mental. Quer dizer, limpa a mente da pessoa. E vocês provavelmente devem saber que em Mensagens Escolhidas, Ellen G. White fala que 90% das enfermidades estão aonde? Na mente. Então, na hora que você aceita Jesus, além de poderes, você é ressurreto espiritualmente e fisicamente, mentalmente, como eu ensinei no começo. Então, para finalizar, as boas obras incluem uma atitude mental, costumes diferentes, uma vida de hábitos, ou seja, uma pessoa inteiramente nova. Boas obras são produto do poder de Deus agindo em nós. Amém. Tudo pela graça. Então não existe falar esse negócio que eu sou salvo por Jesus e continuamos a mesma pessoa. Isso não é fé. Porque a fé é você acreditar que Deus tem poder pelo sangue dele para mudar a gente. E somos prometidos que vai mudar mesmo. Louvado seja Deus pela sua graça. Amém. As redes neurais, quando você começa a formar novos hábitos, as redes neurais, elas começam a serem formadas e elas nunca mais... Novas, e elas ficam lá. As sinapses novas, elas ficam lá, né? Sim. Mas quando nós somos restaurados, como você acabou de ler Paulo prometeu, está aqui, exatamente. Quando nós somos restaurados, o velho homem perfeito. Morre, né? E o novo homem agora é ressuscitado. Ele renasce... Pelo poder de Deus. Pelo poder do Espírito Santo. Perfeito. Né? Agora ele é um novo homem. Ele anda em novidade de vida. Ele é um homem transformado. É a ressurreição física, né? Nítida. E física. Quando você vê, exatamente. Amém. Exatamente. Esse é o poder de Deus no qual nós servimos, hein? Amém. Olha, se você puder nos acompanhar no próximo, o tema vai ser Expiração Horizontal, a Cruz e a Igreja. Você é nosso convidado, mas antes de encerrar, eu vou pedir ao Daniel que nos dirija com uma palavra de oração. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, amado Pai, nós queremos agradecer pela Tua infinita graça para cada um de nós. Sabemos que nós não merecemos, somos pecadores, até a nossa adoração é falha, mas nós temos certeza que nós somos lavados pelo sangue de Cristo e o Espírito Santo que habita em nós faz uma obra maravilhosa todos os dias na nossa vida. Amém, Senhor. Nós queremos agradecer
Também, Senhor, pela tua graça maravilhosa que é estendida a cada um de nós. Amém. Que o Senhor possa fortalecer a nossa fé todos os dias, para que quando o Senhor voltar nas nuvens do céu, nós possamos estar preparados, olhar para o céu e dizer, o nosso Redentor vem vindo. Que o Senhor possa nos manter em pé até esse dia. E que o Senhor possa restaurar todos os dias o nosso caráter, amém, moldando Senhor. A nossa mente, a nossa vida, conforme o Senhor queres. Amém. Por isso nós queremos agradecer, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. E a você que nos acompanhou, muito obrigado. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e visite o nosso site. Tem muito mais para você poder aproveitar. Até a próxima, se Deus assim o permitir. Até lá.